Olá, estamos aqui para mais um Evangelho Nosso Lar, capítulo 25, Gênesis, outros descendentes de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os assureus, os letuseus e os leumeus. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas deu presente para os filhos das suas concubinas. E, antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o enterraram na caverna de Macpela, que fica a leste de Mamré, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram enterrados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Os descendentes de Ismael. 1 Crônicas 1, versículo 28 a 33. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abideel, Mibissão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. O nascimento de Esaú e de Jacó. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou ao Deus Eterno em favor dela. O Eterno ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Eram gêmeos e eles lutavam um com o outro dentro da barriga dela. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar ao Deus Eterno e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço.
Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, ao contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: Estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: Está bem, estou quase morrendo. Que valor tem para mim estes direitos de filho mais velho? Então, jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os direitos de filho mais velho. E aqui terminamos a leitura de mais um Evangelho em Nosso Lar. Que possamos aprender com toda essa lição, com toda essa passagem do Evangelho, né? Que nós estamos muitas das vezes já predestinados. A gente já nasce com propósito, com princípio, e a gente precisa encontrar dentro de nós, conectados com a natureza, com Deus, com a vontade divina. A vontade de Deus prevalece, claro, sempre. E aqui essa passagem nos deixa claro de que às vezes nós trocamos direitos que são nossos por algo muito passageiro, tipo o exemplo, né, de Esaú e Jacó. Esaú, na sua vontade passageira de se alimentar do ensopado de Jacó, trocou seu direito de filho primogênito por um prato de sopa. Isso é algo passageiro, mas os direitos que Deus tinha dado para ele como primogênito é algo que ele leva para uma vida inteira, mas ele não deu valor no momento. E o que prevaleceu foi a vontade de saciar aquela fome naquele momento. E vem as consequências depois. E nós aqui, muitas das vezes, ficamos assim, trocando coisas que são nossas por direitos, por necessidades passageiras. Então a gente tem muito que refletir sobre essa passagem para esse dia maravilhoso e sermos gratos. Vamos elevar o pensamento a Deus e dizer: Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque até aqui chegamos, porque até aqui podemos refletir mais um pouco sobre a nossa existência, o que estamos fazendo com a nossa vida, na nossa família, amigos e familiares. E ficamos por aqui. Mais um dia, gratidão a todos aqueles que vieram ouvir e boa reflexão.